Olá, fãs de Cavaleiros do Zodíaco, ficção científica, terror e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo para vocês a análise do episódio 6 de Cavaleiros do Zodíaco, trazendo o retorno do dragão Shiryu com tudo. Então, venham comigo para essa análise. Sendo que esse episódio, ele mantém a estrutura de 3 blocos de história, né? E aqui essa divisão é mais nítida do que o episódio anterior, onde a história foi fluida. Porém, aqui temos elementos bem interessantes a serem discutidos. Sendo que no primeiro bloco, nós temos Shiryu despertando com tudo para lutar contra o Cavaleiro Câncer. E aqui temos uma coisa interessante. Temos que lembrar que não foi apenas a questão da fúria do dragão da Shunrei ter sido morta, teoricamente, pelo Cavaleiro de Câncer, usando a psicocinese dele, tão poderosa assim. Mas sim, nós temos o fato de que a Shunrei fez um ritual de oração para fortalecer o Shiryu, o que permitiu com que ele despertasse, já que ele estava inconsciente depois do segundo golpe do Máscara da Morte, para continuar lutando contra o vilão. Então, temos esse poder adicional, mais o fato de que, desde o início dessa nova temporada, nós vemos os sentidos do Shiryu sendo cada vez mais aguçados, percebendo cada vez mais as coisas ao seu redor, inclusive ajudando 2 vezes a salvar o Seiya no processo, né? Então, ele tá muito mais tinindo a questão da associação dele, da sintonia dele, justamente com o poder do cosmos. Então, tudo isso acentuado com a determinação dele e a fúria para pegar e lutar contra o câncer, permitiu com que ele atingisse o 7º sentido, mesmo que temporariamente. Mas aqui temos uma coisa adicional bem interessante. A batalha acaba sendo justamente no portal do mundo dos vivos para um dos mortos, o Monte Yomotsu. E o que acontece é que quem cair lá dentro, prática seria morto em definitivo, indo realmente para o mundo dos mortos. E nesse processo vemos todos os fantasmas cada vez mais distorcidos que o Máscara da Morte já matou, né? E mostrando que realmente, não, mais do que ele achar que se ele tá lutando pelo lado mais forte, ele tá lutando pelo lado da justiça. Mas realmente é o conceito. Se ele se considera a justiça, ele pode fazer qualquer coisa. Aquela coisa bem monarca absolutismo. Eu sou o poder, eu sou a justiça, né? O que acentua ainda mais o Shiryu, as questões dele, dizendo que as armaduras só poderiam ser vestidas por um cavaleiro justo. Então, como Atena, como aquelas armaduras sagradas poderiam ser vestidas de alguém desse jeito? E aqui nós somos acentuados com 2 coisas que nunca foram comentadas na primeira temporada, apesar de ser algo bem característico no mangá e nos animes anteriores, mas nessa temporada começou a ser comentado a questão das armaduras terem algum tipo de vida própria. Mais precisamente, nós temos o grande consertador de armaduras, o Mu, falando no início da temporada que as armaduras têm uma certa capacidade de regeneração, só que ela tem um certo grau de limitação, e quando passa disso é necessário realmente um ferreiro para consertá-las. Número 2, quando o Shun fala que ele sente uma tristeza vindo da armadura de Gêmeos, né? O que dá a impressão que ela tá sendo utilizada meio que quase forçada por um poder maior para lutar contra aquilo que ela deveria lutar, na verdade, né? Então, aqui temos o Shiryu convicto dessa coisa das armaduras terem vida própria, coisa que o Máscara da Morte não acredita, né? Outra diferença de conexão, que realmente ele acredita que esses poderes só existem como ferramentas, que não existe nenhuma outra força superior capaz de controlá-los, né? Então, é bem interessante que vimos o Shiryu de dragão levando aos limites os debates filosóficos com o câncer, né? E tentando com isso convencer a armadura a largar o guerreiro, o que acaba acontecendo, né? Para finalmente derrotá-lo. Lembrando que pode parecer estranho a questão do Shiryu tirar a própria armadura para lutar contra o Máscara da Morte de Câncer, mas temos que lembrar, não estamos falando apenas de um combate honrado na questão, mas que o Máscara da Morte, ele estava totalmente meio perdido, porque a armadura deixou ele estava um cavaleiro de bronze chegando no mesmo nível de poder dele, além de toda a arrogância dele. Em outras palavras, nós temos, assim, um desespero, um descontrole emocional absurdo do câncer, impedindo ele de usar o poder total. Lembrando que esse mesmo desespero emocional impedindo de usar o poder total, foi o mesmo que impediu que o Yoga, ele despertasse um poder necessário para lutar
derrotar e destruir o Camus no último episódio. Encerrado, então, nós vemos que o Shiryu, ele volta pra lá, e eu adoro que o fato de vermos o Shun chegando na casa de Câncer permite a gente ver em detalhes como a casa toda deixa de ser amaldiçoada com as almas presas lá, para em seguida elas se libertarem, deixando de existir todos aqueles rostos formados na parede, né, pro próprio, inclusive com o próprio dragão voltando a se materializar lá dentro, né. E a explicação básica, né, que do cosmos como origem da própria vida, né, é interessante porque se pensarmos, nós vemos cavaleiros de bronze e cavaleiros de prata com cicatrizes pelo corpo, mas quando a gente pega os cavaleiros de ouro, teoricamente, a gente vê que eles estão no ápice da forma física deles, né? Então, a gente começa, tipo, sem nenhum tipo de cicatriz, né? Então, a gente começa a pensar até onde, não apenas o fato do poder deles ser tão grande que protege da maioria dos ataques, mas também, afinal, se existem cavaleiros de ouro, é porque existem seres que são pelo menos tão poderosos quanto os cavaleiros de ouro que eles precisam lutar pela justiça, né? Mas também a ideia básica de como o poder do cosmos gera longevidade e dá capacidade regenerativa para os próprios cavaleiros, o que faz sentido, né? Sendo que as próprias armaduras elas servem mais como uma forma de, não apenas uma proteção extra, mas uma forma de ampliar e fortalecer a conexão com a sua própria constelação protetora. Então, vamos para a segunda parte do episódio e, gente, lembrando, se gostarem, comente aqui embaixo e coloque suas teorias também. Prosseguindo, então, a segunda parte, nós temos mais sobre o santuário e a interação entre os Cavaleiros de Ouro, que isso está sendo, eu acho que o grande destaque dessa temporada, que é mostrar os detalhes dos bastidores das interações do santuário, né, dos grandes generais que são os Cavaleiros de Ouro perante os outros cavaleiros que protegem a deusa Atena, né, ou deveriam proteger, já que agora eles querem matá-la, né? Mas o legal é que nós vimos o Cavaleiro de Peixes pegando e dizendo, porque a gente pega e simplesmente não desce todo mundo às 12 casas para descer o pau em cima dos Cavaleiros de Bronze. Então, não faz isso, né? Continua na sua casa, etc. Você não sabe até onde isso é um pouco de arrogância dele, ou até onde temos, na verdade, o lado bom do mestre tentando se controlar e dando uma chance pra eles, sabe? Inclusive, a gente viu que tem algum problema com o mestre do santuário no momento e que o Cavaleiro de Peixes, ele sabe que tem alguma coisa, só que é mostrado que não temos, assim, uma relação clara e direta com... Não, o Cavaleiro de Peixes, ele sabe todos os segredos por causa que... O mestre revelou para ele, não, ele tá desconfiado das palavras. Aparentemente, nenhum cavaleiro de ouro sabe os verdadeiros segredos do mestre, o que acentua ainda mais aquela trama paralela de rumo a Star Hill, onde vamos ter a revelação da verdade sobre o que acontece com o grande mestre do santuário, né? Que inclusive ninguém sabe que é mostrado detalhes como já que ele continua sempre com a máscara. Quem conhece os quadrinhos e animes anteriores, né? Sabe qual cavaleiro ele realmente é? No conto e as questões dos poderes cósmicos que estão por trás dele, né? Só que lembrando, como estamos falando de uma série que pega elementos que são de várias histórias diferentes, como Lost Canvas, Shagaze, etc., nós não sabemos que poderes podem estar por trás disso, né? Afinal, temos várias possibilidades. Temos os espíritos malignos da deusa Ker, temos o deus Cronos, temos o próprio Ares, o deus da guerra, temos várias versões diferentes, né? E aqui estamos bem curiosos do que é que vai acontecer na história. E dentro dessa interação nós vemos inclusive pela primeira vez detalhado a batalha entre o Cavaleiro de Leão com que estava querendo atacar o grande mestre, depois de perceber que o irmão dele não é um traidor, que na verdade ele estava tendo esperança na luta por Atena, mas sim acaba sendo detido pelo Cavaleiro de Virgem, e algo que é apenas uma coisa de poucas páginas e quase meio minuto no anime original, aqui temos uma batalha completa entre os dois cavaleiros, entre Virgem e Leão.
Só que, nesse processo, a gente descobre uma coisa bem interessante. Realmente reforça o fato de que o Cavaleiro de Virgem é considerado um dos mais poderosos Cavaleiros de Ouro, de um lado. Do outro, mostra que, mesmo sendo ele um dos mais poderosos, a diferença de poder entre os Cavaleiros Dourados não é tão grande assim. Tipo, não é uma diferença tão cósmica de poder entre, por exemplo, como é de um Cavaleiro de Prata para um Cavaleiro de Bronze, ou de um Cavaleiro de Ouro para um Cavaleiro de Prata. Não, eles têm altíssimo nível de poder e suas diferenças, porém, não é uma coisa um pouco mais discreta e sutil dentro do próprio nível hierárquico deles, o que eu acho bem legal. E, realmente, botar o golpe Satã Imperial de controle da mente, que realmente faz com que o Shaka diga, mas o que tá acontecendo? Esse golpe, assim, até o nome dele não é dos mais bonzinhos, né? Ele tá falando, não, ao invés de matar o traidor, eu vou dar uma chance a mais pra ele, usando esse golpe pra ajudar a controlar a mente dele, ele se controlar e continuar exercendo suas funções do santuário, e assim dar um período pra ele refletir sobre o que tá fazendo, sabe? Então é muito legal que ele consegue pegar um golpe teoricamente maligno e distorcer tudo para convencer as pessoas de que ele tá usando aquilo pro bem, inclusive reforçando aquela coisa, olha só a bondade do grande mestre. Eu achei genial isso. E finalmente nós temos a sequência de luta do Cavaleiro de Pégasus contra o Aioria de Leão, o que é maravilhoso, já que ele só tinha conseguido pegar e durante alguns minutos conseguir superar o sétimo sentido na casa de Touro. Ele teve que realmente voltar a fazer isso e a gente vê a determinação cada vez maior do Pégaso, o susto inicial, né, e meio que o receio inicial, afinal, teoricamente o Aioria era para ser um aliado dele, ele não sabe o que tá acontecendo, né, então, passado esse momento, ele finalmente consegue a determinação para poder pegar e diz, preciso nocautear esse adversário, para isso eu tenho que descobrir como o poder dele funciona, e aquela coisa tão rápido que a gente nem sabe o que tá acontecendo, apenas vê o Seiya sendo derrubado, como se fosse do ponto de vista do próprio Seiya. Então, finalmente, nós vemos os raios de luz e terminar com aquela cena linda e maravilhosa do mega nocaute do Seiya na cara do Aioria. Nossa, cena espetacular e mostrando cada vez mais como o Seiya está adquirindo pouco a pouco o poder do sétimo sentido. Não é uma coisa de uma hora para outra, mas que ele está conquistando e ajudando a reforçar que cada um dos cavaleiros está começando a tocar o poder do sétimo sentido temporariamente. E lembrando que até o momento o único cavaleiro que conseguiu uma derrota total do adversário foi o Shiryu, e mesmo assim porque ele convenceu a armadura dele, do adversário, a pegar e se remover do adversário, né? Então é aquela coisa, atingir alguns minutos do sétimo sentido, de forma que você conseguiu convencer o adversário, ou interrompe uma técnica importante do adversário para poder conseguir pegar e passar para casa da frente, né? Destruiu totalmente. E aqui a gente prossegue essa questão, mostrando como os cavaleiros não evoluíram de forma súbita, ou ganharam poderes do nada, mas sim que eles estão crescendo e evoluindo pouco a pouco em relação para poder pegar e derrotar os seus adversários, e não é uma luta simplesmente destruir tudo que vem pela frente, não, a ideia é, precisamos passar pelas 12 casas, alguns adversários conseguimos ficar do nosso lado, outros a gente tem que ultrapassar de algum jeito para conseguir salvar a deusa Atena. E eu quero vocês aí falando como é que vai continuar essa batalha, que teorizam, lembrando que no original nós temos até o Cassius aparecendo, uma questão envolvendo a China. Nós temos os mistérios envolvidos justamente o mestre do santuário Star Hill, como isso vão ser desenvolvidos nessa história nova que mescla elementos de várias sagas distintas de Cavaleiros do Zodíaco, o que estão achando, coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, falou!